Meu nome é André Boneto e eu autorizo a gravação e a divulgação desse vídeo no canal do YouTube. Posso começar? Então, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Então, meu nome é André Boneto, tenho o professor Marcelo como orientador desse mestrado, intitulado como Plataforma de Projeção Interativa para Jogos Sérios ao Transtorno do Espectro Autista. Tá? Então, essa vai ser a agenda, tá? Vou passar o mais breve possível por esses 12 tópicos. Então, TEA, né, o transtorno do espectro autista, são distúrbios de desenvolvimento que caracterizam por alterações presentes desde idade muito precoce, como impacto múltiplo e variável em áreas nobres do desenvolvimento humano, como as áreas de comunicação, interação social, aprendizado e capacidade de adaptação. Né? E também falar um pouquinho do processamento sensorial, né, que basicamente ele é compreendido como uma função neurofisiológica responsável por registrar, organizar e interpretar as informações captadas pelo sistema sensorial do corpo humano. Esses dois tópicos são bastante relativos uns ao outro, porque sabe-se que bastante, né, grande parte da população autista também tem problemas aí na integração sensorial. Jogos sérios. Jogos sérios, então, são aplicações digitais desenvolvidas com a participação de especialistas, tendo a intenção original de combinar um propósito específico, sério, com o divertimento que um videogame pode proporcionar. E dentro dos jogos sérios, né, a gente tem uma classe chamada jogos sérios ativos, ou exergames, né, que misturam a utilização de videogames com algum tipo de esforço físico, incluindo atividades de treinamento de força, equilíbrio e flexibilidade. E uma forma de transmitir, demonstrar o jogo em si, é através de projeções interativas, que utilizam projetores de vídeo e um sistema de reconhecimento para identificar a reação do jogador sobre a superfície em que o jogo é projetado. E aí, tendo isso em vista, né, a pergunta de pesquisa que foi norteada é como auxiliar o desenvolvimento sensorial de autistas usando a projeção interativa e exergames. E dentro dessa pesquisa, a gente teve como objetivo geral auxiliar na terapia multissensorial de pessoas com TEA por meio de um sistema de projeção interativo direcionado ao chão, composto por hardware específico e um jogo sério do tipo exergame. E tendo como objetivos específicos: né, desenvolver um equipamento de projeção interativa acessível em termos de custo e disponibilidade para executar jogos no chão e capturar a interação do jogador com o jogo sobre a área de projeção. O outro objetivo seria projetar e desenvolver um exergame que estimulasse o desenvolvimento do processamento multissensorial. E, por fim, avaliar a utilidade do sistema do chão interativo e do jogo desenvolvido durante a pesquisa. Só gostaria de destacar, né, a linha de tempo da pesquisa de mestrado, né, ela se deu início bem coincidentemente aí com o início da pandemia aqui no Brasil, né, da Covid-19. Então, só para demonstrar que grande parte, vamos dizer assim, do trabalho foi feito e adaptado, né, de forma remota ou das ferramentas que a gente dispunha para fazer todo esse desenvolvimento. Então, daqui a pouco eu vou falar né, como que foi o desenvolvimento com os especialistas, né? Mas só para destacar, né, no meio de 2021 aí foi feito, né, a primeira versão, vamos dizer assim, do jogo, mas com versão mobile. Em abril desse ano, então, a gente retornou presencialmente. Em junho, a gente conseguiu, né, a aprovação do Comitê de Ética para fazer, né, a avaliação com os especialistas do projeto, né, da pesquisa desenvolvida. E conseguimos também aí, publicar 2 artigos relacionados ao trabalho. E hoje aqui, né, 14 de dezembro de 2022, estamos fazendo aqui a apresentação. Então, esse projeto, essa pesquisa foi seguindo essa metodologia. Inicialmente, houve contatos informais para entender se o que a gente propôs teria né, seria interessante para a área tema. Né? Após isso, houve uma revisão da literatura para encontrar, tentar entender o que tinha sido pesquisado sobre TEA e exergames, e aí a gente encontrou uma lacuna da pesquisa. Logo após selecionado metodologias de game design e ferramentas básicas, né, para entender, para desenvolver todo o projeto do software, requisito do software para projeções interativas. Fizemos, então, o desenvolvimento tecnológico, né, com a plataforma TTEA e o jogo Repeteia, que falarei mais para frente, aprovação do Comitê de Ética para fazer as avaliações do que foi desenvolvido, né, e a análise desses dados que a gente conseguiu captar através de um questionário. Então, iniciou-se, né, uma pesquisa, né, na literatura científica para tentar entender o que né, estava sendo pesquisado, o que já tinha sido pesquisado sobre autismo e exergames. Né? A gente utilizou como critérios
artigos completos publicados entre 2011 e 2021, com acesso aberto no portal da CAPES, no inglês e no português, e publicados em periódicos com revisão por pares. Desses critérios aí resultaram 119 artigos, a quais a gente leu os resumos e selecionamos aqueles que descreviam o exergame, o dispositivo utilizado e a aplicação visando a população autista, e que também não fossem artigos de revisão. Então, aqui estão os 8 artigos selecionados, né? Então, estão divididos aí em colunas em autores, né? Qual tipo de dispositivo de entrada, que tipo de equipamento utilizaram, o dispositivo de saída, como é que era o jogo, né? Transmitido para o jogador, qual a plataforma, se o jogo utilizado é algum jogo pronto, um jogo comercial, ou se foi desenvolvido um jogo sério, né? Específico para aquele estudo, quantos jogadores poderiam utilizar, né? E uma comparação qualitativa aí entre os equipamentos, enfim, utilizados nesses estudos, com as propostas que a gente teve na nossa pesquisa aqui, com a utilização apenas de equipamentos convencionais, computadores, projetores convencionais e webcams. O que a gente percebeu, né, desses artigos? Que diversos artigos utilizaram soluções comerciais para a execução dos experimentos, né, que, de consequência, pode acarretar em baixo tempo de desenvolvimento dos estudos, mas implica em baixa capacidade de personalização para usuários e customização, caso ele tenha alguma deficiência específica, e também a dificuldade de armazenamento de dados de uma forma automática. Os artigos que utilizaram o sistema de projeção interativa utilizaram sensores comerciais, como, por exemplo, né, a câmera Kinect e câmeras infravermelhos, o que torna a reprodução desses estudos dependente de tecnologia proprietária, né? Por exemplo, se a tecnologia é descontinuada, né, aquele tipo de estudo fica comprometido. E também desses artigos, nenhum utilizou visão computacional e câmeras convencionais como webcams. E aí, né, dessa revisão aí, a gente coletou e definiu aí como para o nosso projeto a utilização de um computador convencional, né, como por exemplo com o sistema operacional Windows, justamente porque é bastante comum em clínicas, instituições voltadas para terapia de TEAs, e além do mais, né, o computador em si não seria somente utilizado para os jogos, ele pode ter outras finalidades. O projetor também é bastante comum ter projetores convencionais nesses tipos de clínicas e escolas, né? E o webcam, né? Uma câmera como a gente está usando agora nesse momento, utilizando aí um software com visão computacional para não ficar dependente de tecnologia ou de fabricante específico. Já a parte de software, na parte de desenvolvimento do jogo, a gente entrou em contato com especialistas na área de transtorno do espectro autista para nos ajudar, né, para nos indicar as direções e requisitos para que, né, o que seria interessante e importante para o público autista. Então, a gente seguiu a metodologia PID, né, que é um procedimento, enfim, para envolver as pessoas especialistas de domínio, no caso do transtorno do espectro autista, né, e houveram, né, vários ciclos de conversas e reuniões, como mostrado aqui nessa tabela, 12 encontros, né, com reuniões aí totalizando 1.280 minutos, com 42 especialistas, para que a gente conseguisse, né, refinar e encontrar aí, né, a direção aí de um game design bastante focado aí para o tema. Então, desse encontro aí, a gente conseguiu colocar 27 requisitos, né, a quais foram listados em um artigo que eu vou comentar mais para frente, mas aqui nesse slide aqui eu cito, né, 6 de bastante relevância, né, que eles foram citados em diversos encontros. Então, evitar situações repentinas, sustos, né, durante o jogo, para evitar uma disrupção por parte do jogador, evitar muitos estímulos ao mesmo tempo, trabalhar inicialmente com objetos simples, evitar fundos musicais, né, como fosse de desenhos animados ou de jogos, enfim, para não atrair a atenção do jogador. É importante a segurança do local onde vai ser projetado o jogo, obviamente do jogador, limpar a área, tá? E o registro de jogos, dos dados, e coleta de dados durante o uso do jogo. Outra ferramenta que a gente utilizou foi a ferramenta POP, né, que verifica, né, se é recomendada ou não a participação dos usuários finais aprendizes, né? No caso, o nosso tema aqui seriam autistas, né? E com a utilização dessa ferramenta e também lembrando que grande parte do desenvolvimento foi durante a pandemia, né? A gente verificou que não seria recomendado, pelo menos, a participação do público-alvo durante a parte de desenvolvimento técnico do jogo e da plataforma. Então, em relação
a parte de hardware, né, foi desenvolvida então a plataforma Teteia. Né? O que seria a plataforma Teteia? É uma plataforma pensada para ser usada como ferramenta auxiliar em terapias para autismo, com uso acompanhado do profissional, para somente um jogador, né, um single player, devido à tecnologia utilizada no desenvolvimento e também normalmente pelo espaço disponível. A faixa etária foi setada aí no seu torno de 10 anos, né, tanto pelos especialistas. Os jogos desenvolvidos com gráfico em 2 dimensões, a plataforma em si, né, coleta e armazena dados, tem a possibilidade de personalizar parâmetros, né, e também a pontuação dos jogos que foram desenvolvidos para a plataforma foi baseada aí na análise, né, do comportamento, aplicada do comportamento. É importante frisar que, né, independente do jogo que for utilizado, a parte de hardware, a parte estrutural, vamos dizer assim, continua a mesma, né? Vai só depender de uma câmera, de um computador e de um projetor, tá? E o jogo, enfim, continua rodando nesse tipo de plataforma. Então, nesse slide aqui, a gente mostra um modelo, né, de um protótipo construído, né, proposto. Então, a gente vê aí um computador, um notebook, né, a webcam e um projetor de vídeo dentro, né, colocados aí num suporte aí para facilitar a movimentação e a guarda dos equipamentos. E então a plataforma Teteia tem baseado um menu principal no qual a gente pode fazer a calibração do sistema, escolher, selecionar o jogo que queira utilizar, o jogador, cadastrar um novo jogador ou selecionar um jogador já cadastrado e definir qual fase e nível em que o jogo vai começar. Então, a função principal vamos dizer assim, do algoritmo do Teteia é rastrear, né, a posição do jogador sobre a projeção. Então, aqui nessa foto a gente percebe aqui o esqueleto do jogador, né, que um esqueleto de referência de 33 pontos, ou 33 pontos que nós podemos monitorar em tempo real do jogador, e ali os vértices ali, né, da superfície onde está sendo projetado o jogo. Então, a plataforma Teteia, função principal, então, é identificar onde o jogador está sobre essa projeção e também fazer essa calibração, quando eu digo, arrumar perspectiva, porque a câmera nem sempre estará, né, focado e a projeção pode estar deslocada, enfim, e essa calibração é para reduzir, né, o erro de posicionamento do jogador sobre essa superfície projetada. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o jogo desenvolvido, o jogo piloto, né, para a plataforma Teteia, chamado Repeteia. Né? Então, o objetivo desse jogo, né, é trabalhar a memória, a atenção, a concentração e a coordenação motora do jogador através da repetição de uma sequência aleatória de figuras projetadas no chão. Né? Então, já vou pular aqui para a mecânica para ficar mais fácil. Então, o jogador, quando ele se posiciona sobre aquela base onde está escrito iniciar, e o sistema reconhece que ele está ali sobre aquela posição, ele inicia o jogo. O jogo inicia com a projeção de uma sequência gerada aleatória pelo computador daquelas figuras, triângulo, retângulo, círculo, quadrado, a qual o jogador deve memorizar. E após um sinal luminoso e sonoro, é a vez do jogador repetir aquela mesma sequência, se posicionando sobre as figuras correspondentes. Tá? O jogo tem fases e níveis. A fase do jogo, basicamente, é a quantidade de figuras na sequência. Ou seja, a primeira fase tem apenas uma figura, a segunda, 2 figuras, a terceira, 3 figuras, e assim por diante. Né? E ele tem como objetivo o treino de memória. Já em cada fase, nós temos apenas 2 níveis, né, que vai fazer o treino motor. Ou seja, temos o nível perto, ou seja, as figuras são projetadas mais próximos da base, e o nível longe, né, onde as figuras estão projetadas mais longe do jogador, a qual então vai precisar de um deslocamento maior do jogador. Pontuação e transição de nível, né? Então foi criada essa pontuação e transição baseada aí nos protocolos da análise aplicada do comportamento, né? Chamado a abreviação ABA, tá? Na qual aí recompensa o jogador com o comportamento, enfim, desejado. Né? No caso é acertar, né, a memorização da sequência. Então, se ele repete a sequência sem nenhum tipo de ajuda, ele ganha 10 pontos para cada figura selecionada. Se houver uma ajuda, né, o sistema ele fica monitorando o jogador. Né? Quando é a vez do jogador, se o jogador não fizer nenhuma ação dentro de um certo tempo, o sistema vai oferecer uma ajuda para o jogador. Ele vai posicionar pegadas sobre a figura a qual ele deve se posicionar. Se ele fizer esse movimento e posicionar na figura correspondente, ele vai ganhar 5 pontos. Né? Ele acertou, mas teve ajuda.
Se ele se posicionar numa figura que seja errada, ele não ganha e nem perde pontos. E se mesmo depois da ajuda ele não fizer nada, não se posicionar em nenhuma figura, é entendido como fim de partida, né? Não, o jogo termina. E quando eu falo, né, game over, seria retornar para a tela principal. Para ele avançar de fases, né, ele deve ter no mínimo aí uma pontuação de 75% do máximo de pontos que ele pode conseguir em cada fase. Se ele obtiver aí entre 25 e 75, ele permanece na mesma fase, e se houver uma pontuação menor que 25, né, ele retrocede de fase, né, excetuando a primeira fase. Painel de controle, né? Então, para ajudar o controle do terapeuta, da pessoa, do profissional que estiver utilizando o jogo, existem algumas teclas de atalho no teclado, né? A posição de figuras, né? No momento, o Repeteia, né, somente projeta as figuras na frente do jogador, no campo visual do jogador. Mas no trabalho futuro é possível colocar as figuras ao entorno do jogador. O feedback visual, né? Então, mais abaixo do jogador podem aparecer as informações de fase, nível do jogador, etc. Isso pode ser ligado ou desligado para diminuir a poluição visual ali do cenário. O feedback sonoro, ou seja, os sons podem ser ligados ou desligados. O terapeuta pode avançar ou retroceder de fase manualmente, usando as teclas de seta ou a tecla 4 e 5. Ele pode pausar o jogo a qualquer momento, clicando na tecla de espaço. Para sair do jogo, a tecla de escape. E para ver as teclas de atalho, apertando a tecla F1. O jogo armazena dados, né, caso o terapeuta necessite fazer uma averiguação mais aprofundada. Né, o Repeteia ele vai salvando vários dados em arquivos CSV que podem ser abertos por planilhas digitais, Excel ou enfim. E ele salva aí dados gerais por sessão, por exemplo, qual fase, nível alcançado, pontuação, acertos, ajudas, etc. Também salva em um outro arquivo, né, por evento, ou seja, se houve pausa do jogo, mudanças do HUD, né, no painel de informação, enfim. Ele salva esses dois arquivos, além do arquivo de configuração que o jogador utilizou, né, qual tipo de tamanho de tela, por exemplo, o tempo da ajuda, enfim. Então, são três arquivos que ele faz esse tipo de gravação de dados. E aqui agora eu entro na parte da avaliação, né? Então houve a aprovação do comitê de ética para que a gente pudesse fazer um questionário online, né, seguindo o modelo SEUC, né, Serious Exegame Utility, né, que visa verificar se, né, o jogo criado, o Exegame, enfim, tem utilidade, né, se todo esse trabalho é realmente útil para o tema que foi objetivado. Então, houve 61 respondentes do nosso questionário, sendo aí que 44,1% é da área de saúde, 35,6% da educação e 18,6% aí da área tecnológica. 1,7% eram pais de autistas. Então, a primeira parte do questionário era em relação ao equipamento, né? A avaliação da plataforma TTEA. Né? Então, vou só discorrer sobre as que obtiveram menor nota e maior nota. Né? Então, a letra A, que verifica se o equipamento, o projetor, suporte, câmera, poderia se tornar uma distração para o usuário que estiver jogando o jogo. Apesar de ter sido uma nota ali pelos respondentes maior que o centro de escala ali, obteve a menor média, então, e um maior desvio padrão. Então, isso aí significa aí que pode, né, que a plataforma em si poderia criar uma distração para o jogador. E, né, a letra D, que obteve a maior nota, é que os respondentes aí avaliaram que o equipamento é útil para estímulo de pessoa com transtorno do espectro autista. Em relação às vantagens e benefícios da plataforma, né, eu coloquei as três mais citadas. Então, eles foi mais citadas que a plataforma, enfim, vai estimular, vai ter estímulos sensoriais, é de fácil utilização e tem uma boa interatividade. Em relação a desvantagens e limitações, os respondentes mostraram que seria uma desvantagem caso não haja o hardware, a compra do hardware, conhecimento de tecnologia e o mesmo item anterior ali, que seria a dispersão por causa do equipamento. E agora, então aquilo seria só a parte de hardware. A partir de agora seria o questionário em relação à parte de software, do jogo do Repeteia. Nesse caso, se dividiu em duas etapas, né? O respondente se colocaria na visão empática, ou seja, se posicionaria na visão do jogador, e na próxima parte do questionário, na visão do profissional. Então, na visão dos jogadores, eram 9 perguntas, as quais eu também destaquei aquelas que tiveram maior e menor nota. Então, em relação
a pessoa com TEA vai conseguir perceber distintamente os objetos e suas ações, a letra F, né, obteve aí um menor desvio padrão, ou seja, né, eles se concentraram aí bem próximo da média, que foi uma média bem próxima, acima do centro de escala, ou seja, o repeteia apenas tem figuras básicas, então, teoricamente, aí o jogador consegue distinguir os objetos e suas ações. Em relação à motivação, a letra G, a pessoa com TEA vai perceber facilmente o benefício e a relação com a integração sensorial, né, obteve a menor nota ali, o maior desvio padrão. Então, nesse caso aí também é possível que seja pela faixa etária dos próprios jogadores, crianças de 10 anos, talvez ele não perceba, na teoria, né, essa relação de integração sensorial. A letra H ali, a pessoa com TEA vai se sentir interessada pela terapia, obteve a maior nota aí pelos respondentes na visão do jogador. Já na visão empática do profissional, né, em relação à utilidade na vida profissional, tá? Os respondentes aí mostraram aí que a letra C, né, em termos da terapêutica, perceberão a utilidade dos controles providos para a sua atividade profissional, teve a maior nota e o menor desvio padrão. Tá? Em relação à aceitação, né, do profissional, a letra E ele indicou, né, foi a menor nota, né, terão facilidade em adaptar, não terão, né, facilidade em adaptar sua prática em seu ambiente profissional para inserir o repeteia, né? E a letra H ali houve o maior, né, desvio padrão, né, terão facilidade em adotar o repeteia no cotidiano de sua atividade profissional, né? Então isso aí também mostrou que não, teoricamente, que os respondentes não viram como uma facilidade de integrar na vida cotidiana profissional. Em relação às vantagens e benefícios do jogo repeteia, ele desenvolve a concentração, memória e desenvolvimento motor, né, que eram basicamente os objetivos do jogo. Ele promove a estimulação sensorial e também executa a coleta de dados. E foi visto como desvantagem que o jogo, né, depende diretamente aí do nível de TEA, né? Talvez para aqueles que tenham um nível de suporte 1, né, mas não tão severo, talvez o jogo seria mais interessante. Para aqueles que têm um grau mais elevado de suporte, não, né, o jogo talvez não seria tão aceito. Eles também viram que o treinamento é necessário, né, um treinamento profissional para a utilização do jogo, e também ele voltar para a base quando a sequência for maior que a figura 1. Isso por causa da mecânica do jogo, né? Quando eu tenho mais que uma figura, né, na sequência, 2, o jogador deve se posicionar na figura correspondente e voltar para a base, ir para a próxima figura e voltar para a base, né? Isso aí a gente viu nos testes, enfim, que nas primeiras jogadas as pessoas tendem a pular da primeira figura diretamente para a segunda, né? Mas, visto isso com outros especialistas falando, isso também ajuda no controle inibitório, tá? E os resultados dessa pesquisa, né? Então, foi desenvolvido um sistema de hardware e software capaz de projetar jogos sérios do tipo Exergame e reconhecer a interação do jogador através de visão computacional. Foi projetado e desenvolvido um Exergame com a participação de especialistas na área do transtorno do espectro autista, que estimula o desenvolvimento do processamento multissensorial. Houve uma avaliação da utilidade do chão interativo, TETEA, e do Exergame Repeteia. E a publicação de 2 artigos sobre os requisitos para jogos sérios ativos em chão interativo e sobre o desenvolvimento da própria plataforma e do próprio jogo Repeteia. Aqui, isso, né? Tinha travado o slide. Conclusões. Através da lacuna de pesquisa em relação ao TEA, projeções interativas e Exergames, pôde-se desenvolver a plataforma TETEA, que utiliza equipamentos convencionais capazes de identificar as ações do jogador sobre a projeção, utilizando visão computacional. O projeto de desenvolvimento do Exergame, Repeteia, construído com o auxílio de especialistas na área de TEA, que estimula o desenvolvimento do processamento multissensorial, treino de memória, atenção e desenvolvimento motor, foi avaliado por 61 participantes, através de um questionário eletrônico, que identificaram a utilidade do Exergame nas visões empáticas dos autistas e dos profissionais. Né? Abaixo aqui estão alguns momentos, né, da pesquisa, né, a figura abaixo à esquerda, né, a letra A ali a demonstração do jogo, né, durante aulas de jogos sérios na pós-graduação. Na letra B ali a demonstração na Universidade de Portas Abertas, na UDESC. A C né, o convite para a comunidade para conhecer a plataforma e o jogo desenvolvido. E na letra D ali a apresentação, né, o lançamento da plataforma para especialistas na área e interessados na área de TEA. À direita ali tem um videozinho, né,
mostrando ali basicamente a utilização, a apresentação do jogo Repeteia para, né, no dia do lançamento para os especialistas. Próximos passos. Então, como trabalhos futuros, né, de novo, né, grande parte do trabalho foi feito durante a pandemia, então, né, não foi possível fazer o teste, enfim, com o público-alvo, com o público autista, tá? Simplificação de setup, calibração automática seria um dos trabalhos futuros, né, justamente para atender aqueles pontos, né, vistos como desvantagens, né, para facilitar a vida do profissional que vai utilizar no cotidiano. E dos desdobramentos de pesquisa, né, socialização através de multiplayers, né? Então a plataforma atual é somente para um jogador por vez, né? Quem sabe para uma pesquisa futura utilizar outra tecnologia que consiga identificar mais de um jogador ao mesmo tempo. Né? A plataforma, que apesar de ter sido construída objetivando o público com transtorno do espectro autista, nada impede que seja, né, utilizada, criados jogos para outro tipo de população, por exemplo, população idosa ou pessoas com outro tipo de reabilitação física. Tá? E por ser uma plataforma, né, pode-se criar outros jogos utilizando a mesma plataforma, a mesma tecnologia, tá? Para outros fins educacionais, de reabilitação, etc. E aí estão as referências utilizadas durante a apresentação. E agora estou aberto a perguntas da banca.